Olá! Hoje a gente vai dar 8 dicas bem importantes para você ter cuidados com as suas suculentas. É bem importante, elas são simples, mas porém são bem importantes para manter as suas suculentas saudáveis. Lembrando que se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e dar um like se você gostar. As dicas que eu vou passar aqui, elas são para a grande maioria das suculentas. Lembrando que sempre tem aquela mais chatinha, aquelas aloe que não gosta de sol pleno, as raverotes que você tem que ter um cuidado diferente, mas no geral elas servem para a grande maioria. A primeira coisa bem importante é a observação. Por quê? Você tem que estar sempre de olho se ela tem fungos. Ó, aqui eu tenho um exemplo de uma. Eu já mantive ela separada, não posso deixar junto com as outras. Se ela tá com um crescimento desordenado, tipo essa aqui, ó. Aqui ela é uma saudável, é uma pálida. Aqui ela já tá bem desordenada, então eu tenho que ter um cuidado especial com essa aqui. Se eu preciso trocar o vaso, se a cor dela tá feia, aqui eu tenho um exemplo de cores, ó. Ela no sol pleno e ela na sombra. Então, o que vai valer é a sua observação para você saber o que você vai poder fazer ou não. Se ela tem alguma mancha, se ela pegou muito sol. Aqui eu tenho um exemplo de que ela não estava adaptada e pegou sol. Ela acaba queimando as folhas. Então, vale muito você observar. A segunda coisa é o ambiente. Por elas serem umas plantas mais lindas, mais delicadas, o pessoal acha que ela é mais frágil e na verdade ela não é. Elas são plantas que elas precisam de sol. Então, o ideal é de 2 a 4 horas de sol. Na dúvida, eu gosto sempre ou do comecinho da manhã ou do final da tarde. E no sol ela vai crescer mais saudável também. No sol você vai precisar que elas sejam adaptadas, né, para receber o sol. Elas precisam de um lugar bem arejado, que passe ventilação, que a terra, ao mesmo tempo que você molha, logo ela tem que secar. Aí você sabe que ela está num lugar melhor. Manter numa garagem aberta, numa soleira de janela, numa sacada. É bem importante que ela precisa se adaptar àquele lugar, né? Falando da adaptação também, é bem importante que você não tire. Às vezes você tem uma suculenta dentro de casa, ela tá feia. Ah, vou botar ela pro sol, porque dizem que ela precisa de sol, mas na verdade não é só pegar e botar ela no sol, ela precisa ser adaptada. Então você começa deixando ela nos primeiros dias uns minutinhos só no sol. Aí depois vai passando, deixa elas uns 10 dias pegando os primeiros solzinhos do sol, flash do sol da manhã. Aí depois você deixa ela mais uns 10 dias no sol já de 1 hora. Deixa ela mais uns dias pegando esse sol para você ir passando ela pro sol mais forte. Porque se você tirar ela de dentro de casa e passar ela pro sol, ela vai queimar, que é o caso que eu mostrei aqui, tem outra, ó. Aqui ela tava num ambiente mais fechado e foi passada pro sol, ela queima. Se for uma queimadura muito forte, pode vir até a matar a planta. A terceira coisa é sobre o sol. Como elas precisam do sol, você pode botar elas ou deixar nas 2 às 4 horas de sol, ou se você querer colocar ela com a coloração mais linda, você pode botar ela no sol bem forte, do dia inteiro do sol pleno. Mas para você fazer isso, você tem que fazer adaptação até você deixar no sol pleno. A quarta coisa é a rega, bem importante, o pessoal se perde bastante. Ah, foi muita água, foi pouca água, mas na verdade não existe o tanto de água certa. Se ela está num lugar bem arejado, que secou a terra, você pode molhar. Então a regra básica é, a terra está seca, botou o dedo, está sequinho, então você pode molhar. Pode molhar até ela escorrer do outro lado e a próxima regra você molha quando tiver a terra seca de novo. Ela depende também muito do clima, da estação, vai variar bastante, então não vai ser 2 vezes por semana, você vai ter que avaliar a terra. A quinta coisa é a drenagem. A drenagem ela é bem importante para não apodrecer as raízes, então ela é bem básica. No geral vai ser uma camadinha de pedra, o substrato, ela tem que ter furos por baixo, né? Tendo o furo, tendo a camada de pedra, o substrato em cima. A drenagem ela serve para não acumular água ali, ao mesmo tempo que você molha, ela tem que drenar e passar para o outro lado, para sair de dentro do vaso aquela água. A sexta coisa é o substrato. O substrato ele tem que ser bem arenoso, ele tem que, ao mesmo tempo que você molhou, ela tem que passar por dentro do substrato para sair essa água.
Então, o interessante é que você bote areia, esterco de vaca, esterco de galinha, serragem, casca de arroz, casca de ovo. Isso tudo ajuda para ter um substrato melhor. Ele tem que ser sempre solto e mais leve, né? Para ser mais fácil delas virem. A sétima coisa é você replantar. Quando você vê que ela tem raízes aparentes, ó, tipo essa raiz aqui, ó. Aqui eu tenho outra com raízes aparentes. Ó, tá vendo que tem raiz ali? Aqui eu tenho raízes por baixo do vaso. Quando acontece isso, é muito importante você replantar elas, aumentar o vaso. Por quê? Porque você, com elas trocando o substrato, botando um substrato novo, e aumentando o vaso, ela vai ter mais nutrientes para tirar do substrato. Então isso é bem interessante. Até vou deixar acima um link com o vídeo que eu já falei bastante sobre a troca do vaso. A oitava coisa é a limpeza. É bem importante você, com a observação, né, você consegue ver quando ela tem os fungos que a gente já mostrou. Se ela tem algum matinho, você tem que tirar, porque acaba tirando força do substrato. Quando tem os fungos, você tem que separar ela, né? Tirar, aqui eu tenho uma com folhas podres também embaixo, ó. Se ela tá com folhas, ela acaba dando mais umidade por baixo. Quando tá mais úmido, ela ajuda a puxar mais fungos, que foi o caso que aconteceu com essa aqui. Então, é bem interessante você ficar cuidando da observação e tá limpando, fazendo o que precisa para essa planta ficar mais saudável. Lembrando que esses cuidados foi da grande maioria das suculentas, né? Porque sempre tem uma exceção. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo vídeo.